Teve muitas situações de desespero, e a missionária sempre esteve em oração por mim, na área tanto emocional como na área de trabalho. Muitas bênçãos eu recebi, vou contar também um outro testemunho aqui, e eu louvo a Deus, porque a missionária faz parte de toda a minha trajetória. Olá, quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Venho aqui gravar um vídeo de um testemunho do período que eu fiquei no ministério da missionária. Para mim foi uma bênção, ela é uma bênção até hoje na minha vida. É a minha mãe espiritual, é uma profeta do Senhor. Muitas vezes, muitas orações da qual eu participava, muitas coisas o Senhor se cumpriu na minha vida. Uma das primeiras situações que eu me recordo, quando o primeiro dia que eu fui na igreja dela, veio uma palavra no Vale dos Ossos Secos, e era uma palavra que o Senhor sempre falava comigo quando eu estava numa situação perdida, desorientada. E eu lembro desse dia como hoje. Ali, eu estava há algum tempo já afastada dos caminhos do Senhor, e quando eu retornei, eu fui a algumas igrejas, não me adaptei, não me sentia bem, e na igreja dela eu me senti bem, me senti acolhida, era o que eu buscava. Então, quando o Senhor falou comigo com aquela palavra, eu recebi a oração da missionária. Então eu falei assim, é aqui que eu vou congregar. Congreguei 5 anos, nesses 5 anos houve muitas bênçãos, e a maior delas foi a minha libertação, porque eu sabia que eu estava retornando para os caminhos do Senhor, eu sabia que eu tinha saído da presença dele, e quando a gente sai e volta, não voltamos do mesmo jeito, voltamos sujos espiritualmente. E então, cada palavra que saía, né, dali do púlpito, eu tomava aquilo para mim, muitas correções, e eu sabia que eu precisava de uma cura espiritual. Então, foi uma época de consagrações, né, que eu participava. Eu participei de encontros com Deus nessa fase. Eu sabia que dependia também não só de ouvir a palavra do Senhor saindo da boca da serva, mas eu sabia que precisava me posicionar da forma correta da qual o Senhor vinha me cobrando. Então, esse é um dos maiores milagres, a parte da libertação, a parte da cura em regiões emocionais, e de comportamento também, porque a palavra do Senhor fala: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, né? E o Senhor, ele não olha a forma como a gente entra dentro da igreja, a gente vem sujo, imundo, né, das coisas do mundo, e o Senhor vai nos limpando, mas cabia a mim ter o compromisso com a minha vida espiritual e com a minha vida material, de me arrepender dos maus caminhos que eu tinha. Então ali foi um processo de libertação, renúncias também, né, da qual a gente precisa. E eu ouvia muitas palavras da missionária, correções que o Senhor trazia através da vida dela, e aquilo para mim, cada culto que eu participava, era uma lição que eu aprendia, e era uma renúncia que eu precisava fazer. Então foi feitas renúncias espirituais, renúncias materiais, e eu agradeço muito a vida da missionária, né, porque ela, com muita sabedoria, quando eu
precisava de uma orientação, ela dava, de um caminho, né? E esse foi o primeiro testemunho, a parte da minha libertação. O segundo testemunho, na área tanto emocional como na área de trabalho, muitas bênçãos eu recebi. Vou contar também um outro testemunho aqui. Teve uma fase da minha vida que eu trabalhava como diarista e estava passando por situações de perseguições. Então, e eu não contava nada para a missionária nessa fase. Eu não contava, mas quando chegava no final do culto e a gente ia receber oração, em posição de mão, Deus usou a vida dela e falou: olha, Deus manda te dizer que o Senhor vai te justificar. Estava ali passando por algumas situações até mesmo de calúnia, né? E eu sabia do que o Senhor estava falando. E Deus manda te falar que vai usar a vida de uma mulher para te honrar e te abençoar na terra. Esse processo foi em 2012. Então, eu ali, as portas foram se fechando através de uma pessoa que eu trabalhava, entre aspas, para famílias. Então, somente uma, que é uma grande amiga até hoje, até os dias de hoje, ela tinha a lucidez e a luz realmente de Deus. E ela ficou comigo. Ela falou assim: olha, Cláudia, eu não vou te dispensar, porque a pessoa te dispensou e ligou para outras pessoas te dispensarem. Eu não vou fazer isso, porque eu gosto do seu trabalho, eu gosto de você. E na hora que eu mais precisei, você estava aqui. E essa pessoa, eu fiquei feliz e fiquei aliviada, né, porque eu era mãe solo naquela época. Então eu tinha as despesas, né, da minha casa, então entra a preocupação, mas em contrapartida o Senhor também sempre usou a palavra dele, naquela parte do azeite da viúva. Elias aumentou o azeite da viúva. Então eu sempre confiei muito no Senhor, então eu vi minha vida prosperar, eu vi Deus abençoar a minha vida financeira, dentro do ministério. O Senhor nunca fechou as portas, sempre eu orava com a missionária, Deus abria portas de emprego. E um dia, eu estava só nessa casa, né, dessa minha amiga, então eu comecei a enviar currículos, e uma empresa me chamou. Nisso que essa empresa me chamou, eu trabalhei para eles apenas um mês, fui dispensada, porque Deus tomou um caminho, às vezes a gente não entende. Eu entrei num desespero, porque era mês de dezembro, eu tinha dispensado outras pessoas que queriam que eu trabalhasse para elas, para permanecer naquele serviço. Então, quando foi no início de janeiro, Deus preparou essa outra porta de emprego, que era cuidadora de idoso. Eu comecei cuidando dessa senhora, ganhava um salário, né, alto já para a época, era muito mais do que um salário mínimo, e a missionária sempre orando pela minha vida. E ali, quando foi passando-se o tempo, eu voltei, fiz um dia de trabalho para essa minha amiga que não tinha me lançado fora. E nisso, essa pessoa, que era parente dela, soube, ligou para mim, eu não sabia nem quem era, e pediu. Eu falei que não podia ir para ela, tudo. E naquele dia, na hora que eu desliguei o telefone, eu lembrei da palavra que a missionária falou, que Deus iria me justificar e que eu ia ver o Senhor agir nessa minha área. Então, naquele dia também caiu a ficha para mim, que aonde eu estava, naquele local, eu cuidava de uma senhora, eu cuidava de uma mulher. E lembrei que o Senhor falou que ia usar a vida de uma mulher para me abençoar. Então, Deus usou a vida daquela senhora. Trabalhei lá num período de 2 anos, só que eu engravidei, tive o meu filho, tive uma gravidez de risco. Estou emendando um testemunho junto com o outro, porque eles estão ligados espiritualmente. Eu trabalhava, então às vezes eu pegava ela no colo, e eu não sabia que estava grávida, e minha placenta, quando eu descobri,
fui fazer um ultrassom e a placenta estava descolada. Eu fiquei alguns dias afastada, a missionária foi até a minha residência e orou por mim, ela e o irmão Benedito, seu esposo, eles oraram por mim. E Deus usava a vida da missionária para falar que aquela criança ia trazer muita alegria para a minha vida e que ele ia ser um grande servo de Deus. E a gente até então não sabia se ia ser um menino ou se ia ser uma menina. E realmente nasceu um menino, o meu filho Heitor. Eu me casei estando no ministério dela, na área sentimental. Quando eu pedi oração por ela, ela falou assim, mãe, Deus tem um casamento para você. Espere e só confia no Senhor. Mas mesmo assim, muitas vezes eu ficava na dúvida, né? Porque era um relacionamento assim que eu encontrei no mundo, estando no mundo. E aí um dia eu levei a foto dele. Ela falou assim, Deus fala para você não largar. Porque eu estava disposta a largar todo o meu passado. Renunciar a todos os relacionamentos, né? E esses relacionamentos já envolvia tudo na minha vida. Eu queria renunciar a tudo que me afastasse dos caminhos do Senhor. E o Senhor usou a vida da missionária para falar que não era para me largar, para me permanecer. Então, nos casamos, tive o meu filho, o Heitor. Ele foi uma bênção, mas ele tinha atraso na fala. Então, eu sempre pedi oração para a missionária, ele não está falando. Ela falou assim, calma. Eu falei assim, missionária, se meu filho tem algum problema? Ela falou, não, Deus mostra que seu filho é sadio, que ele não tem problema algum. Então, aí a missionária orando, um dia na pandemia, né, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ele estava com quase 4 anos nessa fase da pandemia. Falei, meu Deus, meu filho agora não vai fazer mais fono, e como é que ele vai falar? Pois bem, passou, um dia eu liguei para a missionária e pedi oração para ela. E nessa oração ela falou assim, Cláudia, eu vejo o Senhor colocando a mão na cabeça do seu filho, bem na testa. E essa parte aqui, eu esqueci o nome agora, mas aqui é a área da fala. Então, nesse momento, eu soube que o Senhor iria fazer uma obra na vida do meu filho Heitor, na fala. Passou-se os 4 anos, os 5 anos, que foi as fases do Covid. O Senhor nos guardou nessa fase. Ninguém da minha família, ninguém da minha casa, do meu lar, foi contaminado, nem eu, nem meu filho, nem meu esposo. E quando ele chegou na fase da escola, com 6 anos, que ele retornou à escola, eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? O Heitor fala poucas coisas, somente nós entendemos o restante que ele fala. Mas ali, quando ele entrou para a escola, não passou muitos meses, o Heitor começou a desenvolver a fala, começou a falar bem. E eu louvo a Deus, porque a missionária faz parte de toda a minha trajetória. Engravidei novamente, aos 44 anos. Teve muitas situações de desespero, e a missionária sempre esteve em oração por mim. Tive uma filha saudável, né, porque nessa fase de vida também me preocupei. Deus também falou que era uma promessa na minha vida, e eu tenho muitos milagres. Esse é um pequeno testemunho. E eu com certeza vou gravar outros, se assim tiver oportunidade, para contar mais bênçãos e maravilhas. Mas isso é um pouco da minha vida pessoal, do que o Senhor operou, eu, junto com a missionária, orando e buscando o Senhor. Então, quero deixar aqui esse testemunho. Não percam a fé. Esse lugar onde vocês podem frequentar é um lugar que hoje eu estou privada, porque não moro mais aí, mas é uma igreja abençoada, um lugar onde realmente o Espírito Santo de Deus habita 24 horas.
tem muito poder, muita unção sobre esse local. Quero agradecer a Deus por tudo e agradecer por esta oportunidade de testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida dentro desse ministério. Olha a alegria chegando na tua vida, mulher. Receba da parte do Senhor. E saúde assim, manda dizer Deus. Amém. Amém, Deus abençoe. Obrigado, minha irmã. Amém, irmã. Agradeço, obrigado. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus Pai, vai abençoando o teu filho, Senhor. Oh, Lamachuri, Alamachaya. Reveste ele do teu poder, Senhor, da tua sabedoria, Senhor. Deus manda dizer para ti nesta noite: estou fazendo aquilo que tu me pediste. Tu pediu algo para Deus por esses dias. Assim manda dizer Deus. Fica para você, não precisa falar. Mas você pediu. Deus está fazendo o que você pediu. Por esses dias tu tem feito um pedido para Ele. Falou com o Pai, sim. E Ele manda dizer: você crê que nesta noite o que tu pediste nas tuas mãos será que abençoado em nome de Jesus. Amém. Assim, Jesus. A paz de Deus abençoe cada vez mais. E eu peço para a tua filha saúde, Pai, que ela seja abençoada em todas as áreas da vida dela. Ora, calabachaya. Deus manda dizer para ti ainda, mulher: oh, aleluia. Ele acampa no Figueiro Bis nos teus portões, na entrada do teu lar, aonde você for ouvir. Eu estou te cuidando e zelando por ti, filha minha. Assim diz Deus nesta noite. Amém. Amém. Está aí, meu irmão. Senhor, meu Deus, Pai, vai abençoando o teu filho, Senhor. Cada vez mais ilumine teu filho, Pai, com as tuas mãos poderosas, Pai. Vai prosperando o teu filho, vai abençoando, Pai. Revista ele do teu poder. Deus manda te dizer para ti. Ele manda dizer: a tua luz brilha um quanto passa. Você crê em nome de Jesus? Tem a luz do anjo com você, Calamachaya. Mesmo que o mal tente contra ti, Deus não deixa, que o anjo dele está com a espada desembainhada, cortando todo o mal, livrando você e abençoando. Receba a luz de Deus e os cuidados de Deus. Amém, irmão. Receba, meu irmão. Em nome de Jesus. E Deus manda dizer: cala, deixa a mãozinha para me estar orando. Senhor, meu Deus Pai, licença, minha irmã. Vai abençoando cada vez mais, Pai. Oh, Pai, essa semente abençoada, que eu abençoo, Pai, que venha para dar alegria para todos nessa terra e para o Senhor Jesus Cristo. Venha abençoado, que seja uma vida de Deus, que venha servir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. E a saúde que já tem, que eu sei, e terá muito mais. Se prepare, só vai alegrar o teu lar, a tua vida, a tua casa. Oh, aleluia.